Nós fomos feitos da justiça de Deus em Cristo. Dá para acreditar? Você acredita hoje que foi justificado com Deus? Não é porque você faz tudo certinho, mas é porque Jesus, ele fez tudo certo e Deus o Pai te via através dele. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo e oro para que o que eu tenho a dizer hoje venha ajudá-lo a aumentar a felicidade em sua vida. Quero ensinar maneiras pelas quais você pode aumentar sua felicidade. E sabe, às vezes eu fico pensando, o que as pessoas realmente querem? Eu acho que se pudermos resumir em uma só frase o que todo mundo quer, acho que todos querem ser felizes. Queremos ter paz, nós queremos ser felizes. E assim, tem coisas que nós podemos fazer que vão aumentar essa felicidade. Há coisas que podemos fazer que vão impedir essa felicidade. Eu sei que sempre gostamos de jogar a culpa de qualquer coisa negativa na nossa vida nas outras pessoas, mas nesse caso quero falar sobre coisas que nós podemos fazer. E claro, com a ajuda de Deus, coisas que podemos fazer que aumentarão nossa felicidade. E, em primeiro lugar, no Salmo 51 diz, para que todos aqueles que amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Eu acho que Deus quer que sejamos felizes. Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor já fez, vamos nos alegrar e ser felizes nele. E, claro, uma das minhas escrituras favoritas, João 10, 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida, e a ter em abundância ao máximo, até que ela transborde. Então, eu quero que você se pergunte hoje, você é feliz? Ou você está só um pouco feliz? Ou você está realmente feliz? Sua felicidade é baseada nas suas circunstâncias? Veja, precisamos ser capazes de ir além disso, porque se a nossa felicidade e alegria for baseada nas circunstâncias, então, realmente, isso coloca as circunstâncias no controle e sabemos que vivemos num mundo que as situações acontecem, que temos um inimigo chamado Satanás, que às vezes faz com que as situações aconteçam na nossa vida. Então, eu quero ser uma das pessoas mais felizes do planeta. Isso não significa que eu vou sair por aí rindo, pulando, para cima e para baixo, batendo palmas, mas eu adoraria ter um calmo deleite na minha vida o tempo todo e já percorri um longo caminho. Porque, honestamente, houve um tempo em que eu não era uma pessoa muito feliz, sabe? E eu diria que foi por muito tempo. Eu não era uma pessoa feliz. Eu tive uma infância difícil e um primeiro casamento difícil e parecia que todos que se aproximavam de mim sempre acabavam me abandonando ou me traindo ou sendo desonestos comigo. E assim, acabei me tornando uma pessoa muito infeliz. E Deus me ensinou ao longo dos anos algumas das coisas que vou compartilhar com você. E assim, feliz ou felicidade, no dicionário Webster de 1828, diz assim, estar no prazer de sensações agradáveis com a posse do bem. A felicidade pode vir em graus, pode-se ser feliz ou pode-se ser muito feliz. A única pessoa que consegue ser feliz permanentemente é aquela que goza de paz de espírito e que vive em favor de Deus. Então, alegria ou contentamento significa a paixão ou emoção animadas com a aquisição da expectativa do bem. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, então eu quero que você se pergunte agora mesmo qual é a sua expectativa para o dia de hoje. E você diz, não sei, eu vou esperar para ver o que acontece. Bem, essa não é a maneira certa de agir. Dizer, bem, só estou esperando que algo ruim aconteça porque tudo está indo tão bem. Certamente, essa não é a maneira certa de agir, embora eu já tenha sido assim uma vez. Havia tantas coisas ruins acontecendo na minha vida que eu realmente tinha medo de esperar por qualquer coisa boa porque ficava receosa de ser desapontada. Mas a felicidade vem de uma expectativa de que coisas boas vão acontecer na nossa vida. E a definição de esperança, quando a Bíblia diz que nós devemos ser cheios de esperança, significa que devemos, de propósito, esperar que algo de bom está prestes a acontecer na nossa vida a qualquer momento. E baseamos essa expectativa no fato de que Deus é bom.
Então, o que você está esperando para a sua vida? Bem, uma das primeiras coisas que nós podemos falar está em Romanos 15:13. E esta será a base para este primeiro ponto que quero falar sobre como você pode aumentar sua felicidade. Que o Deus de toda a esperança te encha com toda a alegria e paz em acreditar. Então, a nossa felicidade é baseada, em grande parte, no que nós acreditamos. No que acreditamos sobre nós mesmos, no que acreditamos sobre o passado. Por muito tempo achei que nunca conseguiria superar meu passado, e isto me impediu de ter alegria. Por muito tempo eu não gostei de mim mesma, eu não acreditei em coisas boas sobre mim, então isso roubou a minha felicidade. No que você acredita para o seu futuro? Por muito tempo eu nem acreditava que eu poderia ter um futuro decente. Eu achava que porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai, que eu sempre teria apenas uma vida de segunda categoria, mas eu estava crendo errado. Então, só porque você acredita em algo, não significa que esteja certo. Engano significa acreditar em uma mentira. Há tantas pessoas no mundo que estão enganadas, sabe? Porque elas estão baseando o que pensam no que o mundo diz a elas, em vez de se basearem no que a palavra de Deus diz. Precisamos aprender a palavra de Deus e depois entrar em acordo com ela, sem deixar que nossos sentimentos e a nossa mente nos governem. Então vamos falar sobre acreditar. Acredite no que a palavra de Deus diz sobre você e sobre a sua vida. Mesmo que não pareça estar acontecendo nada agora, na economia de Deus acreditamos primeiro e depois recebemos aquilo que acreditamos. No mundo, geralmente, baseamos a nossa crença no que nós temos, mas veja, aprendi que mesmo que eu possa estar passando por uma situação muito difícil agora, a palavra de Deus me promete que Ele vai pegar toda essa situação e trabalhar para o meu bem. Então, qualquer um de vocês que esteja passando por um problema e pensa, não tem como eu ser feliz porque eu tenho esse problema, você pode mudar a sua crença agora mesmo e dizer, eu tenho um problema, mas baseado em Romanos 8:28, eu acredito que Deus pega todas essas coisas e as faz cooperar para o meu bem, desde que eu ame e queira a sua vontade. Não quer dizer que todas as coisas estão bem, mas porque Deus é Deus e Ele pode fazer o impossível, Ele pode pegar o que parece ser uma das piores coisas que já aconteceu com você e fazer cooperar para o seu bem. Não existe esperança de felicidade até que a pessoa chegue a um acordo consigo mesmo no que você acredita para si mesmo. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus está satisfeito com você? Essa é difícil, não é mesmo? A maioria das pessoas gostaria de dizer, sim, eu acredito que Deus está satisfeito comigo, porque todos sabemos que somos imperfeitos. Mas veja, o amor de Deus por nós é incondicional, não é baseado no que eu faço, é baseado em quem Ele é. Então, eu acreditei em todo tipo de coisas ruins sobre mim, sabe? Mas eu aprendi agora a acreditar no que Deus diz. E se você ler a sua palavra, então vai saber que você é precioso e é talentoso, e você tem valor, você tem mérito, Deus tem um propósito para você aqui neste mundo. Você é bonito ou bonita, seja lá qual for o caso. E agora, se você começar a se comparar com outras pessoas, então você pode pensar, bem, eu não sou. Mas veja, não temos que comparar o nosso eu com o de ninguém e com nada, porque todos nós somos indivíduos únicos e tudo aquilo que Deus faz é bom. Depois que Ele criou todas as coisas, Ele olhou para tudo aquilo e disse, isto é bom. Então Ele tirou um dia para celebrar. Ele descansou no 7º dia. 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, você é um crente, você acredita em Cristo. Bem, se você for, então você é considerado alguém que está nele e que Ele está em você. Então, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Agora, eu gosto de explicar isto assim. Todas as coisas se tornaram uma nova possibilidade. No momento em que você é salvo, você pode até não agir diferente. Você não vai parecer diferente.
Mas se você permanecer na palavra de Deus, se estudar a palavra e se você aprender a palavra e aplicá-la à sua vida, então de pouco a pouco você mudará. Então eu gosto de dizer que quando nascemos de novo, nos tornamos um barro espiritual novinho. E se formos flexíveis e moldáveis nas mãos de Deus, e se começarmos a fazer as coisas do jeito dele ao invés do nosso, então vamos descobrir que nós temos uma nova vida. E pode levar um tempo. Na verdade, não só pode, mas vai demorar um pouco. Mas Deus ele vai nos mudar de um grau de glória para outro. Ele está nos construindo. Você já reparou que Jesus era carpinteiro de profissão? E carpinteiros constroem coisas. Em Hebreus 3:4 está dizendo, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Então, nós somos completos em Cristo, mas ainda assim essa completude está sendo trabalhada em nossa vida dia após dia. Nós fomos feitos à justiça de Deus em Cristo. Dá para acreditar nisso? Você acredita hoje que você foi justificado com Deus? Não é porque você faz tudo certinho, mas é porque Jesus, ele fez tudo certo e Deus o Pai te via através dele. Quero ter certeza que entenda isso. É muito importante que pensemos o certo sobre nós mesmos e não o errado. E veja, isso vai contra qualquer tipo de pensamento religioso legalista, sabe, que já tivemos. Porque a religião legalista basicamente nos ensina que devemos pensar como se fôssemos pobres, pecadores miseráveis que não valem nada. E realmente, sem Cristo não somos nada. Mas quando você o recebe como seu Salvador e Senhor, e você está nele, e ele está em você, 2 Coríntios 5, verso 2 diz, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Você entendeu? Vou dizer de novo. Aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, ele se tornou pecado. Ele tomou todos os nossos pecados sobre si. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. Então, Deus vê você, ele olha para você, diz uma tradução, como sendo justificado com ele, porque ele te vê através de Cristo. Eu nem sei como dizer quanto tempo eu tive que estudar isso de novo, e de novo, e de novo, até que se tornasse revelação para mim. Não acredito que precisamos só de informações. Acho que precisamos de revelações. As coisas precisam se tornar muito reais para nós. Precisa ser algo que ninguém pode tirar de nós. E eu sei que eu faço coisas erradas. Eu sei que você faz coisas erradas. Todos cometemos erros e fazemos coisas erradas, sabe? Mas Deus ainda nos vê como justificados com Ele porque Ele vê o nosso coração. Deus é um Deus que vê o nosso coração. Ele não vê só o que nós fazemos, mas vê o nosso coração. Isaías 61:10 diz, eu me delicio muito no Senhor, a minha alma se alegra em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, Ele me vestiu com um manto de justiça. Pegue este manto e o enrole em torno de você, como um noivo adorna sua cabeça, como um sacerdote, como uma noiva que se adorna com as suas joias. Sabe, você pode dizer adeus à culpa, bye bye culpa. Eu não vou mais viver debaixo de culpa e condenação. Esse era o meu problema e tenho certeza que é o mesmo para muitos de vocês, porque eu havia sido abusada pelo meu pai ao longo da vida quando era criança e não sabia de nada e o diabo me convenceu de que a culpa era minha. Bem, não foi minha culpa. Meu pai era um homem adulto, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas de uma forma ou outra eu sentia que a culpa era minha. E parte disso era porque ele sempre me dizia que aquilo tinha que ser um segredo e que nós tínhamos que manter aquilo longe da minha mãe. E, ao mesmo tempo, ele me dizia que ele só estava fazendo o que fazia porque ele me amava muito e que aquilo era muito bom para mim. Mas eu não conseguia entender se era tão bom, por que tinha que ser mantido em segredo. Então, tudo era muito confuso para mim. E eu tinha uma sensação, eu sabia que era errado, mesmo que ele continuasse me dizendo que era certo. E eu pensava, tem algo errado comigo? Se meu pai quer fazer isso comigo, então é porque há algo errado comigo?
E assim eu fiquei com esse disco tocando sem parar na minha cabeça por anos e anos e anos. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Algum de vocês tem uma cópia desse disco também? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Eu me comparava com outras pessoas e competia com elas e sempre tentava ser algo que eu não era. E graças a Deus ele me libertou para ser a pessoa que ele me criou para ser, sabe? E ele quer fazer a mesma coisa por você. Você pode dizer a Deus a culpa, mas você tem que usar essa justiça como um manto ou uma couraça. Em Efésios 6, fala sobre guerra espiritual. Como fazer guerra espiritual? Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e iniquidades nos lugares altos. Nós temos um inimigo e a Bíblia diz que Deus nos deu uma armadura e esta armadura te protege e que nós devemos vesti-la. Bem, vestir é uma ação que nós tomamos pela fé. Agora, esta armadura não é algo que eu possa tocar e vestir, mas pela fé eu posso vesti-la. E essa armadura é o cinto da verdade. Diz, coloque o cinto da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando você está em uma batalha, tem que se ajustar ainda mais a esta verdade, porque é neste momento que Satanás vai tentar roubá-la de você. Coloque a couraça da justiça. Levante o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Coloque as sandálias da paz e seu capacete da salvação. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e assim então cubra tudo com a oração. Agora você pode encontrar isso em Efésios 6, estudar mais por conta própria, mas o ponto aqui é a justiça é uma proteção para nós, que impede o inimigo de controlar nossas vidas. Outra coisa que precisamos acreditar é que nós somos ungidos por Deus. Agora, você pode nem saber o que a palavra unção significa, mas ser ungido por Deus significa que você é ungido com o Espírito Santo e que você tem poder, a capacidade de fazer o que Deus quer que você faça. Na verdade, a palavra diz que quando você é ungido, esta unção te ensina aí. Você não precisa que nenhum outro homem te ensine. Agora, isto não está falando desse tipo de ensino. Deus constituiu os mestres de ensino como um dos 5 dons do ministério. Mas significa que não precisamos sair correndo pedindo conselhos o tempo todo para as pessoas. Você precisa crer que pode ouvir de Deus e acreditar que você pode ser liderado pelo Espírito Santo. Imagino que alguns de vocês nos assistindo já estão começando a se sentir um pouco melhor sobre si mesmos do que quando nós começamos o programa e nós ainda nem terminamos, hein? Então você acredita que Deus te ama e que Ele te ama incondicionalmente? Você acredita que você foi justificado com Ele, através do sangue de Cristo? Você acredita que você é ungido e que Deus Ele realmente tem um bom plano para a sua vida? Agora, 2 Coríntios 4:13 diz algo que é importante. Quero que ouça isso. Primeiro vou perguntá-lo, o que você fala sobre si mesmo? O que você fala a respeito do seu futuro, sobre seu passado, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças? O que você fala é, eu nunca vou ter dinheiro. Toda vez que temos um pouco de dinheiro, o inimigo vem e rouba da gente. Era o que eu dizia sempre. Nós nunca poderemos comprar um carro novo, nunca teremos casa própria. Nós precisamos falar do que queremos e não do que temos, desde que possamos apoiar isto nas Escrituras. 2 Coríntios 4:13 diz, está escrito, eu acreditei e por isso eu falei. Uma vez que temos o mesmo espírito de fé, também acreditamos e, portanto, assim nós falamos. Eu amo isso. Você precisa aprender a acreditar no que a palavra de Deus diz e falar bem alto. Palavras são containers de poder. Então, pare de dizer coisas negativas sobre a sua vida e o seu futuro. Não diga eu nunca vou superar o meu passado ou eu nunca conseguiria esquecer, nunca vou perdoar essa pessoa, não consigo perdoar, é muito difícil. Nunca vou ter uma promoção no trabalho, eu nunca vou ter dinheiro. Não diga nada de ruim sobre você, diga apenas coisas boas, porque esse é o plano de Deus para você. E Ele diz, eu sei dos planos que tenho para você. Planos para te dar esperança e um futuro. Deus, Ele tem um bom plano para cada um de nós. Na verdade, está em Jeremias 29:11. Aqui está dizendo, eu é que sei os planos que tenho para você, declara o Senhor.
planos de prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para te dar esperança e um futuro. E ouça Efésios 2:10 na tradução da Bíblia Amplificada. Pois somos criados por Deus, somos obra das suas próprias mãos. Você não é um acidente, Deus te criou com a sua própria mão no ventre da sua mãe. Recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos cumprir as boas obras das quais Deus predestinou e planejou com antecedência para nós. Tomando os caminhos que Ele preparou antes dos tempos, noutras palavras, caminhando na vontade de Deus, para que andemos neles. Agora ouça, vivendo a vida boa que Ele predestinou e preparou para que nós vivêssemos. Agora, eu amo Salmo 27, versos 13 e 14. Eu continuo confiando nisso, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você não ama isso? Que ótima atitude é essa? Eu estou confiante de que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu amo ficar perto de pessoas positivas e de pessoas que declaram a palavra de Deus em vias da negatividade de todas as suas circunstâncias. Espere pelo Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Sim, espere pelo Senhor. Eu já mencionei isso, mas eu acredito que Deus te ama incondicionalmente. Acredito que seus pecados foram perdoados e que a misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. Acredite que você pode ouvir de Deus, que pode ser liderado pelo Espírito Santo. Acredite que Deus ouve e responde às suas orações. Eu amo orar, porque aprendi por experiência ao longo de 45 anos caminhando com Deus que Ele ouve e responde às nossas orações. Ele pode não nos dar tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos ter. Ele pode não fazer tudo no nosso tempo, mas Ele faz exatamente na hora certa, sabe? Então, a oração é muito poderosa. Acredite que você está mudando diariamente e que Deus está trabalhando em sua vida. Na verdade, a Bíblia diz que enquanto nós cremos, Deus está trabalhando. Então, até mesmo para os seus filhos, ou seu casamento, ou o que seja, se você estiver crendo na coisa certa, então Deus está trabalhando nessa área e na sua vida. Acreditar é um dos segredos de ser um cristão feliz e alegre. 2 Coríntios 4:13 está escrito: eu acreditei, por isso eu falei. Uma vez que temos o mesmo espírito de fé, também acreditamos e por isso falamos. Então eu quero perguntar de novo, que tipo de coisas você tem falado? Eu digo às pessoas o tempo todo. Uma das piores coisas que você pode fazer é falar coisas negativas sobre si mesmo, usando a sua própria boca. Agora, a segunda maneira que nós podemos falar sobre aumentar sua felicidade é viver sua vida um dia de cada vez. Você é capaz de fazer isso? Vamos começar com isso agora, mas vamos terminar amanhã e adicionar mais alguns pontos aqui. Vivemos um dia de cada vez. Paulo diz que ele aprendeu a se contentar em todas as situações pelas quais ele passava, e sabe, eu acredito que a razão pela qual Paulo conseguiu isso era porque ele sabia dessas coisas, ele sabia que amava a Deus, ele sabia que era justificado com Deus, que seus pecados haviam sido perdoados, ele sabia que Deus o amava incondicionalmente, que Deus tinha um bom plano para a vida dele. E assim, portanto, ele acreditava que podia se contentar onde quer que estivesse, porque ele sabia que Deus faria aquilo que estava acontecendo na vida dele cooperar para o seu bem. Ele disse que havia aprendido a ter fartura e escassez, sabia como agir quando tinha muito, e ele sabia como agir quando ele achava que não tinha absolutamente nada. Se pararmos de basear a nossa felicidade nas nossas circunstâncias, conseguiremos ser felizes o tempo todo. Deixe-me dizer novamente, se pararmos de basear a nossa felicidade nas nossas circunstâncias atuais, conseguiremos ser felizes o tempo todo. Não desperdice o hoje. Não se preocupe com o ontem, nem se preocupe com o amanhã. Coloque tudo nas mãos de Deus, não há nada que Ele não possa cuidar. Em vez de gastar a energia de hoje nisso, invista a energia de hoje totalmente para o hoje. Viva a sua vida um dia de cada vez. Eu aprendo isso cada vez mais. Estamos sempre aprendendo, não importa quanto tempo caminhamos com Deus, estamos sempre aprendendo. E eu tenho uma situação agora, como muitas pessoas têm, e eu disse isso várias vezes para
Várias pessoas esta semana com as quais eu tenho falado que, bem, eu estou levando um dia de cada vez. E quer saber, todos os dias, recebo um pouco mais da resposta que eu não tinha ontem. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se você acha que vai ter um tempo na sua vida em que você nunca vai sentir medo, você está muito enganado. Você vai sentir medo em momentos diferentes em sua vida, até que você não esteja mais em um corpo humano. Porque essa é a arma número 1 do diabo, que ele sempre usará contra o povo de Deus para afastá-los do seu destino ordenado por Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis. E eu não sei, perguntei para um amigo hoje, então o que você acha? O quão ruim você acha que era em Sodoma e Gomorra? Eu tenho certeza que era muito ruim, mas eu não tenho tanta certeza de que nós estamos muito distante delas. Amém? E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, será como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E assim, não seríamos sábios se não vivêssemos como se Jesus fosse voltar a qualquer momento? Amém? E então,
Lucas 21, 26, a Bíblia ensina que naqueles tempos, nos tempos em que estamos vivendo, que os homens estarão desfalecendo ou expirando com medo. Eu quero começar em 21, verso 9. E vamos ler o verso 13. Lucas 21, 9 a 13. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, perturbações, desordens, confusão, não fiquem alarmados e apavorados e aterrorizados. Em outras palavras, não tenham medo. Porque tudo isso deve acontecer. Mas o fim não virá imediatamente. Então disse-lhes, nação se levantará contra nação e também reino contra reino. E haverá terremotos poderosos e violentos em vários lugares, fome, peste, pragas, doenças epidêmicas, malignas e contagiosas ou infecciosas, que são mortais e devastadoras. Sou familiar para alguém? Meu Deus! Isso foi escrito há 2000 anos. E então haverá visões de terror e grandes sinais do céu. Verso 12. Mas antes de tudo isso, eles porão as mãos sobre vocês e os perseguirão, entregando-os às sinagogas e prisões. Vocês serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E então, nós não entendemos muito bem, mas deixe-me dizer, há muitos lugares na terra onde isso está acontecendo com as pessoas. Quero dizer, estão sendo perseguidas e mortas por admitirem que são cristãs. Eu amo o versículo 13, é por isso que eu vou lê-lo todo para você. Este será um momento, uma oportunidade para você prestar testemunho. Vamos lá, nós estamos vivendo no melhor dos tempos agora. É por isso que ele diz, olha, as coisas vão ficar difíceis antes de eu voltar e tem que ser assim. Eu não sei por que tudo tem que ser desta forma, mas uma coisa eu acho, há um monte de gente que simplesmente não é inteligente para servir a Deus nos bons tempos. E assim, nós podemos ter tempos difíceis o suficiente para meio que motivar aqueles povos que estão à margem. Mas a verdade é que eles estarão procurando por alguma coisa que realmente diga que Deus é real e, queridos, somos nós. Vamos, eu disse, somos nós. E é por isso que a Bíblia nos pergunta, quando ele vier, porventura encontrará persistência em fé? Quando ele voltar, ele quer encontrar 4 coisas: uma igreja sem mancha ou mácula, pessoas em paz no meio de toda essa agitação, pessoas que não têm medo e pessoas que elas não têm nenhuma imoralidade em sua vida. Nós temos um objetivo ordenado por Deus à nossa frente e nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir a missão que Deus deu a nós. Agora, deixe-me apenas lhe dizer isso. Existem muitos cristãos infelizes. Tenho certeza que eu tenho alguns deles aqui hoje, provavelmente muito mais assistindo pela TV. Eu fui tão infeliz por tanto tempo e eu era crente. E é meio que um paradoxo. Como você poderia ser infeliz se sabe que não vai para o inferno? Isto é o suficiente para colocar algum tipo de sorriso no seu rosto, eu acho, não é? Talvez, eu espero. Amém? Eu acredito que muitas pessoas são infelizes, mesmo que sejam salvas, porque estão vivendo para o propósito errado. O propósito para o qual elas estão vivendo é agradar a si mesmas e obter o que querem e se sentirem bem sobre todas as coisas, ao invés de dizer a Deus, aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Quando Isaías disse a Deus, aqui estou eu, envia-me a mim, ele não tinha a menor ideia do que lhe seria mandado fazer. Ele não perguntou sobre a escala de pagamento, não perguntou sobre a programação das férias, não perguntou sobre o plano de aposentadoria. Ele disse, aqui estou eu, envia-me a mim. Ele assinou um contrato em branco. Ele assinou um contrato em branco. Vamos lá, por que você não desiste de gerenciar sua vida? Apenas tentando usar Deus para conseguir tudo aquilo que você quer. Que tal então, aqui estou eu, envia-me a mim esta noite. Que tal um pouco desse, aqui estou eu, envia-me a mim. Sua alegria voltará rapidamente. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18.
Estou aqui na intenção de animar você, sabe? XVI, porque o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e aqueles que tiverem partido desta vida em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Ei! Use a sua santa imaginação e pense um pouco sobre como será esse tremendo dia. Cara, todas as pessoas que tentaram se livrar de Deus vão ficar chocadas nesse dia. Todos os túmulos se abrirão e as pessoas começaram a flutuar. Então nós, os vivos que permanecemos sobre a terra, seremos simultaneamente arrebatados junto com os mortos ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Vamos para encontrar o Senhor nos ares. E assim sempre, através da eternidade das eternidades, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Uau! Ei, escute, vire-se para a pessoa ao seu lado e diga: você está apenas de passagem. Ok, verso 18. Ok, agora aqui, isso é o que é tão importante sobre isso. Agora olha isso. Portanto, consolem-se, animem-se uns aos outros com estas palavras. Você notou como você ficou animado quando eu li estas escrituras? Eu posso lê-las em qualquer outro lugar. Eu poderia ir para a África, Índia, em qualquer lugar, em qualquer estado, ler esses, e os cristãos vão reagir da mesma maneira. Porque no fundo de nós, Deus plantou a eternidade em nossos corações. Isso que é o que a Bíblia diz. Nós sabemos que há mais do que isso. E sabemos que fomos criados para algo melhor do que tudo isso. Estamos apenas tentando atravessar, eu estou apenas tentando ajudá-lo a atravessar também. E vocês precisam ajudar uns aos outros a atravessar. E nós precisamos encorajar uns aos outros no meio de tudo que está acontecendo. Agora, deixe-me lhe dizer algo. Em vez de você ficar apenas sentado em grupos reclamando sobre a sociedade... Quer dizer, as notícias são tão terríveis. Você tem que ser um crente forte para ler as manchetes. Em vez de criticar isso, quando você ouvir as pessoas dizendo esse tipo de coisa, por que não dizer: mas o Senhor está voltando? Mas Jesus está voltando. Amém? E, independentemente de como parece, Deus está vivo e bem no planeta Terra e Ele está no controle. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. Eu disse isso? Isso vai estar na internet sob o título Joyce Meyer disse. É engraçado quando eu procuro por frase e encontro as minhas. Ok, quer saber? O fim do mundo é um novo começo para nós. Nada com que se preocupar. Sabe, muitas vezes eu ponderei por que a Bíblia não nos diz mais sobre como vai ser lá, sabe? E você sabe qual foi a conclusão de que eu cheguei? Aqui está, porque eu acho que a Bíblia não diz muito sobre isso. Diz um pouco, mas não. Nós gostaríamos de ter muito mais detalhes, não é? Tipo, eu vou ter um emprego, onde é que eu vou viver? Ou, por favor, Deus, serei chefe de algum setor lá, finalmente? Sabe por que eu acho que Deus não nos diz muito sobre isso? Eu acho que vai ser tão incrível. Agora ouça, não há absolutamente nenhuma palavra que conhecemos que poderia descrever isso. É isso que eu acho. Agora, então vamos conversar um pouco sobre algumas das coisas que nos deixam com medo. Aqui vamos, Marcos capítulo 4, verso 35 diz: no mesmo dia, quando chegou a noite, disse-lhes: então passemos para o outro lado do lago. Agora, quando Jesus nos diz
Nós estamos indo a algum lugar? Então nós vamos a algum lugar, certo? E se você olhar o capítulo 5, verso 1, ele diz, e eles foram para o outro lado. Não é legal? Verso 5, ele disse, vamos para o outro lado. Capítulo 5, verso 1, e eles foram para o outro lado. Agora, cara, seria bom se isso fosse tudo. Mas tem os versos 36, 37, 38, 39. E talvez 40, eu não sei. Um monte. Então aqui vai. E no mesmo dia, quando a noite chegou, disse-lhes, passemos para o outro lado. Agora quantos de vocês Deus tem dito a você, de alguma maneira, agora vamos para o outro lado? Você não sabe do que estou falando? É como, ok, vamos lidar com esse problema, vamos conquistar isso, vamos fazer aquilo. Talvez para você, vamos limpar a casa, vamos lavar os pratos, vamos lavar a roupa, vamos pagar as contas. Montanhas são diferentes para pessoas diferentes. E deixando ele a multidão, levaram-no com eles, assim como estava no barco em que ele estava sentado, e outros barcos estavam com ele. Então havia mais do que um barco. E uma furiosa tempestade de vento de proporções de um furacão se levantou e as ondas batiam no barco, de modo que já estava se enchendo. Então a primeira coisa que provavelmente vai acontecer conosco quando formos para outro lado de qualquer lugar é que teremos uma tempestade. Que tempestade será essa? Bem, é o inimigo que está tentando assustar-nos. Estamos falando sobre o medo. Isso, é o inimigo tentando nos fazer voltar para a costa. Encontre algum lugar seguro para colocar o barco. E ele mesmo estava na polpa do barco, adormecido. Quer dizer, veja, adormecido. Jesus está dormindo e eu tenho uma tempestade. Uau! Deus, onde é que você está? Eu não consigo ouvir de você, eu não sei o que fazer, você não está me ajudando. Você está dormindo? Mas a Bíblia diz que ele nunca dorme. Agora, Jesus estava dormindo porque tinha um corpo humano, nós precisamos dormir, mas em seu estado ressuscitado ele não precisa dormir. Uau, no céu não precisamos dormir? Legal. E lá no céu, a comida não vai ter calorias. Isso está em Joyce, capítulo 1, verso 2. Cara, todos ficaram empolgados com isso. Verso 39. E ele se levantou. Espere, o verso 38. Mas ele estava na polpa do barco adormecido, sobre a almofada de couro. Muitos detalhes. E então eles o acordaram e disseram: Mestre, será que não te importas que nós morramos nesta tempestade? Você não se importa? Deus, você me ama? Você realmente se importa comigo? E se você me ama, por que você está dormindo? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, agora acalme-se. E o vento cessou, mergulhou para descansar como se esgotado por sua batida, e houve imediatamente uma grande calma e uma perfeita paz. E tenho certeza de que eles disseram: Ai, obrigado. Mas a primeira coisa que receberam foi uma repreensão. Por que estão tão receosos e temerosos? Sim, ei. Porque vocês ainda não têm fé. Veja, ele teria preferido que eles tirassem uma soneca na tempestade também? Ele teria preferido que dissessem algo como: Bem, Jesus, você está agindo como se estivesse dormindo, mas sabemos que você sabe tudo o que está acontecendo. Você tem tudo isso sob controle. Com certeza tudo vai dar certo. Deixa eu lhe dizer, quando você está meio de qualquer coisa, aprenda a dizer isso. Isso não vai durar muito.
Vamos lá, isso não vai durar muito. Eu tive um tipo de uma coisa estranha no estômago por 3 semanas. Dave teve por um dia. Mas não, Dave e eu operamos em planos diferentes. De qualquer forma, 3 semanas... E eu... Eu não me sentia mal fisicamente, mas o estômago estava ruim, tinha um gosto ruim na boca, nada parecia bom e nada era bom. Então, eu ficava dizendo, isso não vai durar muito. E as pessoas, como você está bem, ainda tem um problema, mas não vai durar muito. Sabe por quê? Porque eu aprendi que nada dura muito. Vamos lá, quantos problemas você teve no ano passado que agora já se foram? Vamos lá, quantos problemas você teve há 5 anos atrás? Talvez você que esteve aqui quando eu vim no ano passado, você estava sentado com medo de uma coisa que agora está sendo cuidada? Sabe, a coisa sobre o medo é que realmente o medo de alguma coisa acontecer é geralmente pior do que se isso acontecesse. Porque quando alguma coisa acontece, há uma graça que vem de Deus para lidar com isso, mas enquanto você está aqui com medo de que isso possa acontecer, não há graça aqui, ó. Tudo que você tem é tormento. Estamos bem? Você está aprendendo? Tudo bem. Bem, eu sempre digo, novo nível, novo diabo. O apóstolo Paulo disse, uma grande porta de oportunidade se abriu, com ela muitos adversários, isto é, 1 Coríntios 16, 9. Isaías 41, 10, não temam, não há nada a temer, porque eu estou contigo. Todos digam, Deus está comigo. Não olhe ao seu redor com terror, ouça, você pode se meter em problemas reais olhando demais para as circunstâncias, falando demais sobre elas. Olhando para trás, para o inimigo. Olhando para o mar vermelho. Olhando aqui, olhando ali. Sabe, anos atrás, quando eu larguei meu primeiro emprego para me preparar para o ministério, isso foi apenas como uma imagem na minha cabeça naquela época. Eu fiz algumas coisas radicais. Realmente, tipo, se não fosse Deus ali, teria sido realmente estúpido. E assim... Todos os meses não tínhamos dinheiro suficiente, precisávamos de um milagre de Deus. Me lembro que faltava $40 a cada mês para pagar nossas contas. A cada mês Deus nos dava um milagre. Mas todos os meses eu passava por meu medo, apavorada, o que vai acontecer, blá, 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 blá. Oh, Dave, eu queria que ele saísse e se preocupasse junto comigo, e ele não fazia isso. Quantos sabem que quando estão preocupados e perturbados não podem suportar se alguém é apenas pacífico e ri e se diverte? É tipo... Eu tenho que fazer tudo por aqui sozinha. E eu dizia a Dave, por que você não faz algo? Por que não faz? E ele, o que você quer que eu faça? E eu me lembro, eu pegava o talão de cheque e eu fazia todas as contas, passava por todos os números de novo e de novo, para ver se talvez tivesse cometido erro, talvez sobrasse algum dinheirinho. E eu ficava assim tão chateada. Por quê? Porque eu estava olhando ao meu redor. Alguém sabe do que eu estou falando? Dave dizia, estamos dizimando, estamos doando. Você largou seu emprego acreditando que foi o que Deus te pediu para fazer. Ele supre nossa necessidade todo mês. Por que você não vem aqui e assiste televisão comigo e as crianças? Oh, não! Não. Alguém nesta casa tem que ser responsável. Vamos, você entende, não é? Alguém tem que ser responsável. Bem, eu não podia resolver isso.
É desse jeito. Parece que estou morando na sua casa, não é? Não olhe ao seu redor com terror e desânimo, porque eu sou o seu Deus, eu fortalecerei perante as dificuldades, eu o ajudarei, eu guardarei e o protegerei com a minha mão direita vitoriosa de retidão e justiça. Eu vou pular para o verso 15. Eu amo isso. Portanto, eu tomarei e farei de você um instrumento novo afiado que tem dentes. E então você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas à palha. Em outras palavras, Deus diz, mesmo no meio desta grande tempestade, eu tenho um plano. E você vai chegar no outro lado. E enquanto eu estiver aqui, se você permanecer na fé, eu vou transformar você em um instrumento novo, afiado e debulhador. Vamos lá, vou lhe dizer algo. Você não vai gostar, mas o que você está passando agora vai ser bom para você. Sim, isso vai ser bom para você. Se você não desistir de Deus, você estará crescendo espiritualmente. E isto é tão doloroso, mas vai valer muito a pena. Vamos lá. Deixe-me apenas fazer uma observação. Quantos de vocês se aproximaram muito mais de Deus em seus problemas do que em seus bons tempos? Assim, ponto provado. Agora, eu acho que eu poderia ler Abacuque 3, mas, por que não? Embora a figueira não floresça e não haja fruto na videira, embora o produto da azeitona falhe, os campos não produzam alimento, embora não haja ovelhas no curral e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei. Agora vamos traduzir isso para fazer mais sentido para nós. Embora eu tenha perdido meu emprego, meu filho esteja brigando novamente na escola, meu cartão de crédito tenha sido clonado 2 vezes este mês e o médico quer que eu faça uma colonoscopia. Mas Deus... Tanto de coisa que eu tenho que beber antes de fazer este exame. Eque. Ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu me alegrarei no Deus vitorioso da minha salvação. Agora, aqui está a coisa. Eu acho que eu preciso jogar isso sobre você. Quanto menos nós reclamamos, mais nós crescemos espiritualmente. Vamos, valeu a pena você vir aqui? Porque eis a questão. Se pudermos dizer a outra pessoa, e se eles simplesmente sentirem pena de nós, então nós nos sentimos tão... Sim, eu sou muito lamentável. Mas o que fazemos é que nós aliviamos um pouquinho do que Deus está tentando. Usar para nos mudar no nosso interior. E assim, cara, se eu estou passando por algo e eu mantenho a minha boca fechada, eu pego algum tipo de vírus ou algo assim e eu digo ao Dave como eu me sinto. Ele diz, sim, eu tive isso na semana passada por 3 dias. Bem, por que você não me disse? Ele, você não poderia me ajudar? Agora, eu não acho necessariamente que essa é a melhor forma.
de se relacionar no casamento, mas é um caso em questão. Vamos, é um caso em questão que... Vou dizer novamente, porque eu realmente não tinha isso em minhas anotações. Acho que é uma coisa de Deus. Quanto menos nós reclamarmos, mais nós vamos crescer. Quero lembrá-lo mais uma vez que o medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. Não importa o que aconteça, nós podemos nos alegrar em saber que Deus pode lidar com tudo aquilo que estamos enfrentando. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nós devemos ter uma compreensão de como essas dificuldades nos ajudam a crescer espiritualmente. Nós não crescemos espiritualmente quando tudo na nossa vida está do jeito que nós queremos que esteja. Bem, você tem esperado em Deus para que algo mude na sua vida? Ou por uma resposta de oração? Sabe, precisamos lembrar que paciência não é apenas esperar, mas é como agimos enquanto esperamos. Tenho algumas coisas para compartilhar com você sobre como esperar em Deus e depois voltarei para responder as perguntas. A minha mensagem nesta manhã se chama Eu estou com pressa, mas Deus não está. Vamos falar um pouco a respeito da pressa. Não sei quanto a você, mas eu me pego com pressa onde quer que eu vá. Até mesmo de um cômodo para o outro. Na minha casa, eu tenho pressa quando escovo os meus dentes. E Deus está realmente trabalhando comigo para desacelerar. E eu até mesmo venho tentando praticar na minha casa apenas andar, sabe? Não é tão devagar que chega a ser ridículo, mas só andar mais devagar. Eu tenho um livro chamado O Ritmo de Deus e ele nos encoraja a aprender a viver dentro do ritmo de Deus. E se você parar e pensar sobre isso, conseguirá imaginar Jesus quando ele estava aqui na terra com os discípulos dizendo: apressem-se, vamos, temos que ir para a próxima cidade, vamos, anda depressa, andem logo. Quero dizer, é engraçado, mas sabe, ele não teria feito isso. Por quê? Porque ele estava em perfeita paz o tempo todo. E uma das razões pelas quais nós não temos paz é porque estamos sempre com pressa. Estamos aqui tentando fazer isso, mas nossa cabeça já está lá na frente. E onde quer que sua mente esteja, para todos os efeitos e propósitos, é lá que você está. E você perde o que está acontecendo aqui agora, neste momento,
se nós não estivermos presentes aqui no presente, então nós vamos perder o que acontece durante esse período de tempo. Sabe, honestamente, se você não mantiver a sua mente no que estou falando hoje, digamos que só por 5 minutos você sai mentalmente daqui e você vai para outro lugar. Talvez você vá almoçar, sabe, ou você está pensando, talvez eu saia daqui uns 5 minutos para que eu possa chegar ao restaurante e não pegar a fila. Meu Deus, não queremos esperar de jeito nenhum, meu Deus. Eu acho que eu vou escapulir um pouco mais cedo. Veja, você está muito ocupado pensando sobre o que vai fazer. Vamos lá. Você está tão ocupado pensando no que vai fazer que você nem percebe o que está fazendo aqui agora. E eu acho que parte da razão pela qual não desfrutamos a vida é porque nós não entendemos que o maior presente que Deus nos deu é o presente. É o momento que nós temos aqui agora. E sabe, cientificamente, eles dizem que a capacidade das pessoas de concentrar está simplesmente terrível hoje em dia. Temos telefones tocando, isso e aquilo acontecendo, sabe? Todos estão ocupados, todos querem que ocupemos com eles, e nós temos muitas coisas na mente. E então, a primeira coisa que eu notei, quando eu realmente comecei a desacelerar, e vai demorar um pouco, e se você gosta de orar por mim, esse é um bom motivo para você orar. A primeira coisa que eu notei foi uma consciência muito maior da presença de Deus. E claro, eu quero isso mais do que tudo. Eu quero estar consciente da presença dele o dia inteiro. Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Não importa o que esteja fazendo. Talvez nem sempre estejamos ocupados fazendo outras coisas, mas veja que muito frequente. Só precisamos ser trazidos de volta para a consciência de que Deus está conosco. Um dos livros mais vendidos de todos os tempos é um livrinho de um homem chamado Irmão Lawrence. E ele fala sobre viver e caminhar na presença de Deus, onde tudo o que você faz é em Deus e é feito com Deus por sua força e poder e ajuda. E eu acho que esta é realmente uma ótima maneira de olhar para isso. Deus nunca está a mais do que um pensamento de distância. Isso não é bom?
Então tudo que você tem que fazer é pensar nele. Diga uma palavra: obrigado, Senhor, eu te amo, Jesus. Mas quando estamos com pressa o tempo todo correndo para cá e para lá, perdemos o foco de tudo. Quantos concordam que o que estou dizendo está correto? E quantos de vocês realmente diriam: eu realmente preciso fazer algo sobre a pressa na minha vida? Veja, e então, parte disso é que acabamos nos comprometendo com muitas coisas e não há como nós conseguimos fazer todas elas, sabe? Se não fizermos tudo com pressa. E então, eu estou com pressa, mas Deus não está. Ele não se apressa. Então, em Tiago capítulo 1, no verso 2, conte com alegria, meus irmãos, quando vocês passarem por provas de vários tipos. Cara, nós até podemos dizer aleluia aqui, mas quando chegamos lá fora só sai ai. E não diz aqui para ficar alegre, mas diz conte com alegria. E a razão pela qual precisamos contar com uma alegria é porque nós devemos ter uma compreensão de como essas dificuldades nos ajudam a crescer espiritualmente. Nós não crescemos espiritualmente quando tudo na nossa vida está do jeito que queremos que esteja. Vou dizer novamente, nós não crescemos espiritualmente. Sabe, você pode até aprender algo, mas realmente não entende se aquilo estiver só na sua cabeça, sem ter sido trabalhado na sua vida ainda. A única maneira de você conhecer aquilo que realmente acredita é tendo colocado à prova. Nós podemos cantar sobre confiar em Deus, podemos falar sobre confiar em Deus, mas nenhum de vocês aqui realmente sabe se confia ou não em Deus, até que algo que não faz absolutamente nenhum sentido aconteça na sua vida e você acha que isso é muito injusto e que não está certo e você não consegue receber nenhuma resposta de Deus e você acha que não há ninguém por perto. E aí você espera e aí descobre se realmente confia em Deus. Amém? Então é por isso que Paulo nos diz para contar essas coisas como alegria. Nós crescemos espiritualmente quando nós escolhemos fazer a coisa certa e nos comportar da maneira certa, quando todas as coisas à nossa volta parecem erradas. É aí que crescemos. E só para dizer de outra forma, nós crescemos quando nós somos bons, gentis, amorosos com pessoas que nos odeiam e são más para conosco. Oh, como nós crescemos! Senhor, tenha misericórdia. Vamos lá, não faça esta oração. Oh, Senhor, me ajude a amar os não amáveis. Não parecemos espirituais demais quando oramos? Mas será que aplicamos isso às nossas vidas? Se você tem orado, Deus me ajude a amar a todos, então é melhor se preparar, porque você vai receber pessoas que não vão ser tão amáveis. E é melhor eu lhe dizer a verdade. Conte tudo com alegria. Essa é a diferença entre estudar e apenas ler. Se você acabou de ler, isso pode parecer bom, conte com alegria quando passar por provações e tribulações, sabendo que isso produz paciência e no final tudo vai cooperar para o seu bem, sabe? Podemos ler isso e continuar lendo sem nem mesmo ter uma pista do que significa ou do que estamos falando, a menos que realmente desaceleremos e pensemos sobre o que isto realmente está dizendo para mim e para a minha vida. Por que contar isso como alegria? Porque a Bíblia diz que isto produz perseverança. Bem, eu gosto da Bíblia amplificada original. Lá diz, isto traz para fora a paciência. Vou te contar o que eu descobri. Isso trouxe muita coisa para fora de mim antes de eu conseguir ter um pouco de paciência. Na verdade, quando você nasce de novo, na parte mais profunda do seu ser, no ventre do seu espírito, tudo
aquilo que Deus é, sua habilidade, todo o fruto do Espírito é plantado no seu ventre espiritual como uma semente. Enquanto você rega esta semente e você trabalha com o Espírito Santo, e eventualmente essas coisas deveriam preencher não só o nosso espírito, mas entrar na nossa alma, que é a sua mente, a sua vontade e emoção, e você começar a pensar diferente, começar a falar diferente, gostar de coisas diferentes. E então, e só então, o mundo vai conseguir enxergar Jesus através de nós. Então sim, a paciência está aí dentro. Mas eu tinha uma carne que precisava morrer. Sabe o que eu quero dizer quando digo a carne precisa morrer? Todos vocês sabem, que bom, eu estou feliz. Não sei se você apenas disse sim ou se realmente sabe disso, mas a carne morrer significa que você não vai conseguir as coisas do seu jeito e você vai ficar feliz assim mesmo. Morrer para si mesmo significa que alguém tem autoridade sobre você e vai te dizer que você não pode fazer algo que você quer fazer. É aí que vamos ver se você se submete a uma autoridade com uma boa atitude. O mundo em que nós vivemos hoje está tão rebelde. Ninguém quer ser mandado em hipótese alguma. Você não acreditaria como algumas pessoas... já se comportaram conosco, até mesmo nessas conferências, só porque nós dissemos a elas que não poderiam fazer algo. Você não pode sentar aqui, está reservado. Bem, eu vou sentar onde eu quiser. E eu falo, para que mesmo você veio aqui? Você está esperando aprender alguma coisa com esse tipo de atitude? De qualquer forma, deixa eu voltar ao meu assunto aqui. Ainda estou em Tiago 1 e nem estou na metade da mensagem. Então, quantos entendem quando eu digo que saíram várias coisas de mim antes da paciência? E não foi nada bonito. Tiago 5, versos 1 a 7 diz: portanto, sejam pacientes, irmãos. E a propósito, paciência não é esperar, paciência é como você age enquanto espera. Portanto, sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. E então ele dá um exemplo. Vamos voltar um minuto. Sejam pacientes até que o Senhor volte para buscar vocês. Não é ser paciente por 5 minutos, mas ter paciência até que Deus finalize tudo conosco aqui na terra e venha nos levar para casa. Portanto, sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera pelo precioso fruto da terra, sendo paciente com ela até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora, se você pensar em um agricultor, e é por isso que ele dá exemplos, porque aí nós pensamos sobre eles, nós temos algo prático para comparar, sabe? Então ele diz, pense no agricultor. Primeiramente, ele precisa afofar o solo, deixá-lo macio bastante para que realmente receba a semente. Então ele precisa plantar a semente, e aí ele precisa cobrir, e então ele não consegue mais ver o que está acontecendo. Quantos acham que Deus cobriu coisas na sua vida e você não tem ideia do que está acontecendo? Você está em um bom lugar e você diz, não me diga isso? Bem, você está porque Deus sabe o que está acontecendo e quer que quando nós não sabemos, fiquemos satisfeitos em conhecer quem sabe.